Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando Padilha e eu quero transmitir para vocês hoje uma palavra de Deus. A pergunta é: como é a liderança na verdadeira igreja? Se nós, os homens, não prestarmos bem atenção e não nos entregarmos totalmente ao Senhor para que Ele possa nos dirigir, a gente faz tudo, porque o homem é muito bem organizado. Ele organiza muito bem uma faculdade, um exército, uma empresa, um município, um estado, uma nação, tudo pelo homem. E se você não tiver cuidado, você traz isso para dentro da igreja. O homem faz tudo e acaba atrapalhando, porque a igreja é algo dos céus. E hoje o nosso tema é como se comporta a questão da autoridade na igreja. Como é que surge a autoridade? Porque tudo de Deus é organizado. Você vê, uma árvore é organizada, um animal é organizado, o corpo humano é organizado, o sistema solar é organizado. Mas a organização de Deus, ela é tão maravilhosa que ela permite a vida acontecer. Ela não engessa. A organização do homem, ela engessa e atrapalha o crescimento. A organização de Deus, não. É livre, é organizado, mas é uma coisa do espírito e é muito bem organizado. Então vamos, neste momento, descrever ou buscar aqui na palavra o que diz a Bíblia acerca das autoridades na igreja. O autor da igreja, o Senhor Jesus, o fundador da igreja, o dono da igreja, o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, disse: vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Todos sois irmãos, isto é, todos nivelados pela cruz. A ninguém sobre a terra chamai vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamados de guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Então não há nenhum problema você querer ser grande. Deus precisa que você seja grande. E aí quando você se torna grande e quer ser grande, você começa a servir. Aquele que é grande é aquele que serve. É o que está dizendo aqui. Mas e como é que se constitui o grupo? Vamos pegar aqui uma igreja de 200 membros. Qual é a organização? A organização do mundo a gente sabe. Tem uma hierarquia na constituição da igreja, como tem a hierarquia no exército, hierarquia nas empresas, hierarquias nas faculdades. Em todo o sistema que o homem põe a mão tem hierarquia. Só na igreja que é diferente, não tem hierarquia. Interessante, né? Como é que Deus organiza alguma coisa que não tem hierarquia? Porque o reino de Deus é de ponta cabeça. O do homem é assim, o de Deus é assim. Então, no reino do mundo, os grandes se assentam e comandam. No reino de Deus, não. Os grandes servem, dá testemunho e sustenta. E quando o Senhor me mostrou a igreja, Ele mandou eu olhar para uma árvore. E a primeira coisa que eu observei na árvore é que os galhos mais fortes ficam por baixo, sustentando. O Senhor disse: olha, esses galhos mais fortes são os presbíteros. E a árvore bem constituída, uma árvore de fato, tem vários galhos, nunca um só. Vários galhos que sustentam os demais, que vão se sustentando. E o mais grosso é o tronco. É um só, Jesus.
Então, o tronco sustenta todos aqueles galhos fortes que sustentam os finos. Então, o galho forte, que são a liderança, fica por baixo, não fica por cima mandando, exercendo uma autoridade coercitiva, que manda, que desmanda. Não. Fica por baixo sustentando os galhos mais finos. Isso é lindo. Esta é a organização da igreja. E aí você vai para Atos, isso eu vou provar para você que não tem hierarquia. Porque o homem vai organizar e organiza da seguinte forma: o diácono, presbítero, pastor, bispo, apóstolos, e vai até no Papa, né, no caso da Igreja Católica. Então, o presbítero é maior do que o diácono. Isso na organização humana. O bispo, o pastor é maior do que o bispo. O pastor é maior do que o presbítero. E o bispo maior do que o pastor. E aí agora tem algumas organizações que tem o apóstolo que é maior do que o bispo. E só falta, não tem o Papa, mas aí tem o presidente de todos, que comandam todos. Isso é uma hierarquia. O presidente falou, o pastor falou, e todo mundo. Existe na verdadeira igreja essa hierarquia? A palavra verdadeira, porque eu não posso mentir. Eu não posso mentir. Como homem de Deus, eu estou agora falando na presença do Senhor. Se a pessoa falar, eu mentindo aqui na presença de Jesus, seria terrível. Então eu estou dizendo com todas as letras, vou provar aqui na palavra, que não existe hierarquia na igreja. E todas as vezes que a Bíblia fala de autoridade na verdadeira igreja, ela é plural. Plural. Então Atos 20 já dá uma noção. Diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. A igreja de Éfeso naquela época não era uma grande igreja, não teria mais do que 100, nem 100 membros, mas já tinha presbíteros. E Paulo estava naquela região, ele ia embora, e ele queria deixar uma mensagem para os líderes. Então ele estava em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, e eles vieram. Aí ele pregou para eles, falou que ele ia embora, que ia levantar muitas pessoas erradas dentro da igreja, ia procurar desfazer do rebanho e tal. Foi dando conselho para eles. E aí no versículo 28 ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Ora, ele mandou chamar os presbíteros. Agora ele disse: o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ele chamou os presbíteros, diz que foram constituídos bispos para pastorear. Então, presbítero, bispos, pastores, é uma coisa só. Está aqui. Não tem hierarquia. Ele mandou chamar os presbíteros, depois mandou também vir os bispos, e depois mandou chamar os pastores. Aí nós íamos falar, é mesmo, né? Não, ele chamou um grupo de irmãos mais velhos, pastores, ou bispos, ou ancião, dá o nome que você quiser. Presbítero, que quer dizer o irmão mais velho. Chamou esses homens e disse: vocês foram constituídos bispo. O que é isso? Bispo é supervisor do rebanho. E pastor, aquele que pastoreia, que ensina, que acolhe. Uma coisa só. Sempre plural. E por que plural?
Porque Deus é tão sábio, se um homem só se destacar, ele fica vaidoso. E se um homem só se coloca como autoridade maior no rebanho, ele não vai ter ninguém para corrigi-lo, ele vai começar a mandar. Ninguém tem coragem de chegar e falar com ele. Ele se tornou grande. É como se no meu corpo, que o meu braço ficasse grande, destacado aqui, ó, aleja o corpo. Um membro na igreja destacado aleja o corpo. Por isso tem que ser todos iguais. E o governo na pluralidade, ele funciona por quê? Porque ninguém vai mandar. Porque ele vai ter alguém à sua altura para dizer, olha, só Jesus é o Senhor, viu, irmão? O outro fala, Jesus é o Senhor, viu, irmão? Jesus é dono da igreja, ele tem autoridade igual. Mas o cara se destaca que nem um ditador. Ninguém contesta um ditador. Tem medo. É autoridade maior. Por isso que Deus, na sua sabedoria, não estabelece um só homem. Um só homem. E como que esses homens surgem na verdadeira igreja? Quando eu estou falando de igreja aqui, eu estou falando da verdadeira. E não estou falando mal de grupo nenhum, não, irmão. Eu não quero falar mal. Eu não fui chamado para falar mal, eu fui chamado para falar bem da igreja. Para mostrar o que é a igreja. Se ao falar bem da igreja alguma pessoa se ressente, como acontece muito, eu não tenho que falar a verdade, eu não posso falar mentira. Eu não posso concordar com o erro. Eu tenho que concordar com a verdade. Então a verdade é essa. A verdade é essa. E para as pessoas não se destacar, a Bíblia mostra que não é pela vontade da pessoa, pelo esforço da pessoa, que ele se torna um presbítero, um dom qualquer, um ministério qualquer na igreja. Aqui em Efésios, capítulo 4, falando sobre esta organização de Deus, diz, e ele mesmo, Jesus, né? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então esses homens têm um trabalho a fazer. E tudo para a igreja. Para a igreja. Então como surge a liderança? A liderança não é aquele que é mais sábio, tem faculdade, fez isso, fez aquilo. Não. É um preparar do Espírito Santo, aquele que tem mais vida de Deus. Quando a Bíblia fala dos homens de Deus, fala cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala dos diáconos, diz, procurai homens ali cheios do Espírito Santo. Então, quanto mais do Espírito você tiver, quanto mais disposto a servir você estiver, você vai se achar sendo. Você não é porque você quer, porque você esforçou, porque você estudou, porque alguém acha que você fala bem, canta bem. Isso não serve. Não serve. É o Senhor que levanta na igreja. Se você tiver que ser um apóstolo, você vai ser, se achar sendo. Se você é um presbítero, pastor, porque não é porque você é mais velho que você é porque você tem mais vida de Deus. Se você é um presbítero chamado para ajudar na igreja, você se acha sendo porque você se acha fazendo. E as pessoas reconhecem que você é. E você é porque você é e é até a morte. Ninguém toma isso. Ah, o sujeito foi pastor, agora está com 70 anos, vai se aposentar depois. Isso não existe na organização da igreja, querido. Não estou falando mal, estou falando bem da igreja. Na igreja não existe presbítero, pastores aposentados. Isso não existe. Enquanto você viver, você é. Você nunca deixará de ser. Enquanto você tiver Jesus, estiver buscando essa verdade, você será sempre. É assim que funciona. E aí começa dentro da igreja humana, com as autoridades humanas, as pessoas se destacando pelo título. Aí o sujeito é pastor, está doido para ser bispo, porque
Ao ser bispo, ele ganha um pouco mais e vai mais destacado. Ele não é um diácono. O diácono é pequenininho para ele. Presbítero pequenininho. Pastor pequeno. Agora ele é bispo. E se ele puder, ele luta para ser apóstolo. E muitos se denominam apóstolo, mas para ficar por cima. O galho por cima, o galho grosso por cima. Não, o galho, quanto mais grosso, mais por baixo. O galho mais grosso, a parte mais grossa da árvore é Jesus. Ele fica no tronco, ele fica no chão. É ele que sustenta toda a carga da igreja. E aí ele estabelece bispos, pastores, apóstolos, evangelistas, todo o ministério que precisa. Para quê? Para ajudar o rebanho a crescer. Só isso. E aí não é título. Não é título. Meu nome é Fernando. E eu quero na igreja ser chamado de irmão Fernando. Agora, Deus pode ter me dado. Ele me deu um dom, um ministério na igreja. Eu sou um presbítero na igreja. Sou um presbítero. Mas ninguém vai me chamar de presbítero ou de pastor, pastor Fernando. Há muitos que ainda, por causa da cultura, falam pastor Fernando. Não me sinto bem com esse título. Pastor não é título, é função. É como você ver seu Antônio. Alguém pergunta, quem é seu Antônio? Você fala, é um mecânico. É a função dele. O seu José, o que é seu José? Seu José é carpinteiro. É a função dele. Se alguém perguntar, o irmão Fernando, quem é o irmão Fernando lá na igreja? Qual a função dele que Deus deu para ele? Nós vamos falar, ele é um presbítero. É assim que funciona na igreja. Por quê? Porque na igreja é o lugar onde se mata a individualidade. Se você disser, eu sou pastor. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu pertencia a uma denominação. Eu estava cuidando de uma congregação e aí mandaram uma mulher, uma jovem senhora, que havia se formado e ela agora era pastora. E ela tinha o nome dela, é claro, e ali nós estávamos ali um dia aí, depois terminou a reunião, estava todo mundo conversando, aí chegou uma irmã e disse para ela, chamou ela pelo nome, irmã fulana, e conversou com ela. Quando ela disse isso, irmão fulano, ela disse, o que é isso? Eu não estudei 4 anos para ser chamada de irmã fulana, que era o nome dela. Eu sou pastora. Eu sou pastora, irmã. Me chama de pastora. Isso é individualismo, queridos. Esse individualismo tem que matar. E pastor, bispo, apóstolo, não é título. Tanta verdade eu não vou mostrar aqui, fica muito longo. Mas pode ver, está na Bíblia. Eu não posso falar mentira. Eu não posso mentir. Na Bíblia, quando Paulo fala de Pedro, não chama Pedro de apóstolo. Fala Pedro. E quando Pedro fala de Paulo, ele não chama Paulo de apóstolo, chama Paulo de Paulo. Nós aqui intitulamos apóstolo Paulo, apóstolo Pedro. Mas você já olhou nas cartas de Paulo como que ele começa? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Eu, Paulo, tenho um ofício, uma função na igreja. Apóstolo. Ninguém chamava Paulo de apóstolo Paulo. É nós que colocamos. E aí nós trazemos isso para dentro da vida da igreja e pastor fulano, pastora fulana. Isso não existe, querido. Isso não existe. E é bom a gente acabar com isso, porque o individualismo mata a vida da igreja. Mata. Nós somos todos iguais. Se você dá um título para uma pessoa, ela vai começar a achar que você... E também os próprios crentes, por falta de sabedoria, faz isso ruim, sabe? Começa a dar muita atenção, não pode. Nós somos todos iguais.
Mas quem tem que lidar com isso são aqueles que são maduros na fé, que conhecem isso. Eu, como presbítero na igreja, e porque Deus tem me dado esta facilidade de falar, e eu tenho realmente o dom da palavra, eu sei que o Senhor me deu isto, eu tenho que cuidar disso. Eu na igreja eu me coloco por baixo, eu não quero ser chamado de pastor, não quero ser chamado de nada, eu não sou nada. Eu sou o que sou por causa dele. Tudo que eu quero na minha vida é servir o meu Senhor, servir meus irmãos. Agora, pelo próprio Espírito de Deus na igreja, e por ordem do próprio Senhor, os irmãos sempre honram aqueles que estão à frente. Porque a palavra diz isso. Obedecei vossos líderes, a fé dos quais imitai. É isso. E aí, para encerrar, Pedro dá uma palavra muito boa aqui a respeito dos presbíteros. E Pedro sabia que os presbíteros são pastores. Olha o que ele diz aqui em 1 Pedro 5, versículo 1 a seguir. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Aí ele fala para os presbíteros, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores. Você não é um presbítero, um pastor, um bispo, para dominar. É para servir. É para se curvar e servir. A autoridade na verdadeira igreja nasce do serviço. Não é porque você tem diploma, não é porque você é doutor. Não! É porque você foi levantado pelo Senhor para servir. Para servir. Nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. A autoridade na igreja é sacrificial. Não queira ser. Não queira ser. Não queira ser. Você está louco para ser estudo e quero. Não. Não queira ser. Mas se o dono do rebanho, no qual você é uma ovelha, quiser que você seja, você não tem o que fazer. Porque isso vai acontecer com você. E você vai ser. Você vai ser. E por tudo você dê graças a Deus. Bem-aventurado o homem que quer. Paulo diz isso. Que nós podemos desejar ser. Porém você não vai ser porque você deseja. Porque você estuda, porque você se prepara. Ah, quantas vezes eu ouvi pessoas falar, Fernando, você precisa fazer um curso de teologia, você precisa fazer... Eu não quero. Não. Eu sou o que sou. Pelo que ele me fez ser. E eu quero humildemente, agradecidamente, até a minha morte ser. Nunca querer aparecer. Quero servir. Servir meus irmãos. Servir ao Senhor com todo o meu coração. Não quero título, não quero glória, não quero dinheiro, não, nada do rebanho. Eu quero doar para este rebanho. Quanto mais eu puder doar, porque Jesus é dono desse rebanho. E o Senhor Jesus merece toda a honra e toda a glória. Todo o poder seja dado ao Senhor. E nós, suas ovelhas,